Olá pessoal, professor Diogo aqui falando. É, Vamos para a nossa terceira aula de filosofia, né, aqui no curso do Núcleo Virtual da Uniafro. Pedir desculpas aí pela última quinzena, que eu não consegui fazer a gravação das aulas, mas espero que vocês possam ter tido o tempo de recuperar as outras duas aulas, né? A gente está ajustando algumas coisas aí de acesso, mudando um pouco o local de subir os vídeos, né? Então, espero que vocês tenham conseguido recuperar em algumas outras aulas, enquanto eu não postava uma nova aula aqui para vocês, certo? Mas vamos nessa, continuando aqui a nossa jornada pela filosofia, pelo pensamento ocidental, que é o que é mais cobrado, né, no Enem, nos vestibulares, certo? Lembrando sempre que a gente vai fazer essa jornada sempre de um ponto de vista também crítico, né, a essa versão canônica da história da filosofia, mas é um caminho que é necessário percorrer ainda, porque é o que é solicitado nessas provas, né? E também é uma preparação para nós criticarmos com mais propriedade também essa versão canônica, né? Essa versão mais ocidental, eu não diria nem europeia, porque tem alguns filósofos ocidentais que não são exatamente europeus, mas de fato é uma versão bem ocidental, ocidentalizada, né? Então vamos nessa para Sócrates, né? Passamos então por uma introdução sobre a história da filosofia que problematizou exatamente essa questão da filosofia ser grega ou ter várias origens, né? Passamos também pelos pré-socráticos, né? E vimos que a Grécia, o que era considerado Grécia ali, hoje em dia ocupa vários territórios não europeus, né? Que a Grécia, que era uma série de ilhas que compartilhava de uma mesma religiosidade, de uma mesma cultura, de um mesmo idioma, e também algumas terras no continente, não correspondem hoje ao mesmo território geográfico, né? Hoje o que era Grécia virou Sicília, virou Itália, virou Turquia em alguns lugares, virou a Europa Ocidental, enfim. O que a gente tem que lembrar aqui, então, que a Grécia era esse lugar cosmopolita de trocas mercadológicas, culturais, né, que permitiu com que não só a filosofia ao modo ocidental nascesse, mas também a democracia, né, o sistema político democrático, o teatro, a epopeia, enfim. Toda uma gama cultural nasce ali. E os pré-socráticos são esses primeiros personagens que trazem, né, essa riqueza das trocas culturais para pensar com o logos que os gregos chamavam, né? O logos era uma palavra que designava não só a linguagem, mas também o raciocínio, né? Uma coisa que para os gregos é totalmente indiscernível. Linguagem e raciocínio são duas a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, olha só como a gente chega no Sócrates, porque esses filósofos, os primeiros filósofos ocidentais,
que nem todos eram tão ocidentais assim, né, nos parâmetros de hoje, são chamados de pré-socráticos, é porque Sócrates é esse marco histórico na filosofia. A gente vai entender por quê, certo? Sócrates é um personagem que é considerado, então, uma transição, né? Quer dizer, existe o pensamento ocidental antes e depois de Sócrates, e é considerado o fundador dessa filosofia ocidental, né? Então, Sócrates nasce por volta de 470 a.C. E morre numa morte também muito simbólica em 399, ou por volta de 399 a.C., ou antes da Era Comum, como alguns estão falando, né? Então, estão utilizando hoje. Isso é importante, né, a morte do Sócrates, porque ela encerra o modo como o filósofo enxergava a filosofia e também a posição do filósofo perante a filosofia e a vida em si, né? Então, ele não só é um personagem de pensamentos muito influentes, mas também a sua postura, né, a sua biografia o coloca num lugar realmente diferente em relação aos pensadores da época e talvez em relação a todos os pensadores que vieram também depois dele, né? Então ele é um marco realmente para o pensamento ocidental, né? Não à toa, o que veio ou antes ou durante, né, que foi contemporâneo a Sócrates, mas tinha um método que não tinha incorporado ainda o que Sócrates estava fazendo, é chamado de pré-socrático, certo? Qual que é a diferença, então, do Sócrates para os pré-socráticos, para esses antecessores e contemporâneos que pensavam através do questionamento sobre o funcionamento da natureza, sobre a arqué, que é, em grego, a origem, o elemento originário do mundo, né? A diferença é que Sócrates ele vira as suas reflexões não só para o funcionamento da natureza, né? Não é uma coisa que ele abandona totalmente, mas ele vira o seu pensamento, né, para o ser humano, certo? Para a humanidade, no sentido de o ser humano vivendo neste mundo, existindo nesse mundo, e qual o seu papel e qual a sua missão, qual o seu a sua influência no andamento do mundo e das coisas, né? Então Sócrates ele vai perguntar, né, sobre fenômenos além dos fenômenos naturais, mas também ele foi um questionador radical da experiência humana no mundo. O que isso quer dizer? Sócrates não aceitava que o que estava sendo vivido, né, a sociedade do jeito que ela era, ou os comportamentos, né, dos indivíduos do jeito como eles eram, ele não aceitava isso sem antes fazer um questionamento radical, né, dessa experiência. O que significa um questionamento radical? Significa que ele não tinha receio, não tinha medo de perguntar o porquê, o como, né? Essas coisas que nós vivemos e construímos como ser humano são como são, ou passaram a ser como são, né? A ideia do Sócrates é que temos aqui um helicóptero passando, espero que não atrapalhe vocês, mas a ideia do Sócrates é que tudo pode ser questionado, né? Absolutamente tudo pode ser questionado, e isso é talvez uma das questões, uma das influências
mais importantes do pensamento socrático, porque ele vai questionar sobre todos os aspectos da experiência humana no mundo, certo? Por isso, radical. Não que ele era um revoltado e etc. Não é nesse sentido que a palavra radical tomou nos últimos anos, né? Mas é o radical no sentido de ir no fundamento das coisas, na base das coisas e questionar essas bases. Não aceitar nada sem questionamentos, certo? Então, que perguntas ele fazia? Que perguntas radicais eram essas sobre o questionamento humano, né? O Sócrates ele vai perguntar coisas como não se algo é justo ou não é justo, né? Ele até gostaria de saber algo sobre isso, mas ele queria saber antes de tudo o que era justiça, não é? Então, antes de saber se uma ação foi justa, eu preciso saber o que é a justiça antes disso, né? E saber o que é a justiça não é uma tarefa fácil, né? Então, nos diálogos em que o pensamento de Sócrates aparece, principalmente nos diálogos da primeira fase do Platão, né? Então, aqui uma informação importante sobre Sócrates. Sócrates não era um filósofo da escrita, né? Ele não nos chegou nenhuma escrita de Sócrates, pelo que consta nos relatos dos seus discípulos, né, seguidores. Sócrates não era adepto, inclusive, da escrita. Achava que a filosofia e o pensamento se davam muito mais na fala, no diálogo, na transmissão, né, de conhecimentos, de questionamentos e tudo mais. Mas o Platão foi o seu principal e mais famoso seguidor, vai escrever muitos das suas ideias, colocando Sócrates como um personagem dos seus diálogos em toda a sua produção. A gente sabe que a partir da maturidade de Platão, né, quando Platão fica mais velho, ele vai se distanciando dos pensamentos socráticos para formar o seu próprio pensamento. Mas até a metade, vamos dizer assim, mais ou menos, da obra de Platão, Sócrates é como se estivesse sendo reverberado pelo Platão. Platão está colocando as ideias do Sócrates para frente, em vez de elaborar as suas próprias ideias. Então, nos primeiros diálogos do Platão, vai aparecer o Sócrates e o pensamento socrático nesse sentido. O que é a justiça? O que é o conhecimento? O que é o amor? O que é o bem? Né? Então ele queria saber da essência das coisas, ele queria chegar na verdade das coisas, né? E não nos exemplos das coisas. Né? Um método muito interessante do Sócrates era isso. Né? Você acha que roubar para matar a própria fome é justo? Né? Aí o interlocutor dele diria, talvez sim, porque ninguém tem, é injusto passar fome, ou não, é injusto porque o que é do outro não deve ser roubado. E Sócrates diria, bom, a gente não vai conseguir responder essa questão sem saber antes o que é a justiça, qual é a verdade da justiça. Para aí sim a gente conseguir responder se tal ação faz parte dessa verdade, né? Ou não, se ela é uma ação enganosa em relação à verdade do que é a justiça. Ao mesmo tempo, ou da mesma forma, o conhecimento. Como é ter conhecimento, o que é ter conhecimento, o que é o conhecimento em si, como se pode ter certeza que se conhece alguma coisa de fato, né? E não apenas se chuta e acerta, né, sobre alguma coisa. Então, o Sócrates é esse cara que vai perguntar, fazer essas perguntas radicais, né? Ele quer saber realmente a verdade mais profunda sobre essas coisas.
Para isso, o Sócrates vai inventar aí uma maneira de pensar e tentar chegar na verdade das coisas, né? E o diálogo, né? A dialética, ou seja, o fato de eu afirmar algo, outra pessoa contradizer esse algo e assim eu também tentar contradizer ela para avançar no pensamento, avançar em direção à verdade, é o movimento dialético ali do Sócrates que vai caminhando em direção à verdade, né? A dialética é esse movimento em direção à verdade, certo? Que tem como ferramenta o diálogo, certo? A contraposição de ideias, né? Uma pessoa que coloca uma ideia, mas eu contraponho não simplesmente para ser contrário a ela, mas para achar os pontos frágeis dessa ideia e seguir numa próxima etapa com uma ideia mais sólida e assim caminhando em relação em direção, perdão, à verdade, né? Então, a dialética socrática, a dialética platônica, né, de Sócrates e de Platão, são métodos, né, ou procedimentos que esses filósofos, esses pensadores encontraram de refletir sobre as coisas, né? Em vez de você refletir sozinho, você tem sempre dois interlocutores no mínimo, né? Ou uma pessoa só pensando consigo mesma e confrontando posições diferentes, né? Numa espécie de embate, de diálogo entre ideias, que o Sócrates acreditava que era possível se chegar ao mundo das ideias, a verdade, né? O mundo das ideias aqui é uma ideia platônica que a gente vai ver mais para frente no nosso curso, ok? Para esse diálogo dar certo, o Sócrates tinha também o princípio de que não se pode saber tudo, não se pode chegar num estado em que se sabe simplesmente e não se precise mais pensar, né? Não se precise mais questionar. Onde eu digo, bom, já tenho o conhecimento está comigo, né? Por isso eu sei. Sócrates não acredita nisso, Sócrates acredita que a gente está sempre num processo reflexivo, num processo em direção à verdade. Então, uma das posturas que o Sócrates tem, que é muito importante para a filosofia, e aqui é onde a gente tem aqui uma base realmente muito importante, seja para qualquer filosofia, seja ocidental, seja oriental, seja africana, sul-americana, multicultural, enfim. O princípio da douta ignorância, né? Ou seja, a ignorância que sabe. Parece contraditório, mas ela sabe do quê? Ela sabe que se ignora muita coisa, né? Se sabe muita coisa, se sabemos muita coisa, mas também ignoramos muita coisa, não sabemos de muita coisa, né? E o Sócrates reza, né, o mito, a lenda de que Sócrates vai até o templo de Delfos, né? O templo de Apolo, oráculo de Delfos, e pergunta, né, ao oráculo, que essa entidade que geralmente daria respostas em formato de enigmas, né? O oráculo vai responder, o Sócrates vai perguntar quem era o ser mais sábio, né, de Atenas, se eu não me engano, enfim. E o oráculo responde a ele que era o próprio Sócrates, o ser mais sábio daquele lugar era o próprio Sócrates. Sócrates não fica satisfeito com a resposta, volta para casa, né,
ou vem caminhando para casa e vai pensar, mas poxa, se eu soubesse que se eu fosse o mais sábio, talvez eu já soubesse que eu fosse o mais sábio, né? Mas a única coisa que eu sei é que eu não sou o dono da verdade, que eu não sei um monte de coisa, né? E aí, muito refletindo, ele chega nessa conclusão, né, de que a única coisa que ele sabia mesmo é que ele não sabia de muita coisa, né? E aí a gente vai ter essa tradução mais famosa, né, sei que nada sei, ou só sei que nada sei, como uma frase de Sócrates, que ele acaba retirando dessa experiência com o oráculo, no sentido de entender, interpretar que a maior sabedoria é justamente daquele que tem consciência de que não sabe muita coisa e com isso se abre para aprender, né? Então, quem tem certeza que sabe das coisas, quem tem certeza que já detém o conhecimento, não vai se abrir para continuar aprendendo, não vai se abrir para continuar conversando, refletindo, filosofando, não é? Então, essa é a douta ignorância, a ignorância que sabe, né? A ignorância doutora, né? Então, além do sei que nada sei, também o Sócrates acaba chegando num princípio de que também nós não nos conhecemos por completo, né? O indivíduo não conhece a si mesmo. E uma das exigências, ou uma das etapas para que a gente avance em relação à verdade, é também conhecer a si mesmo, né? Então, conhece-te a ti mesmo no sentido de saiba o que falta, né? O que você ignora, o que você deseja, as coisas que você valoriza, as coisas que você não valoriza. Isso tudo deixa, né, o pensamento um pouco mais claro, mais transparente, porque você não é também um mistério para você mesmo. E quando você coloca o seu pensamento em ação, você tem plena consciência das suas limitações, você tem plena consciência de quanto você sabe ou de quanto você não sabe, né? E isso também seria um importante passo em relação ao caminho da verdade, né? Então, dentro desse modo de pensar do Sócrates, a gente chega no seu método mais famoso, que é a maêutica. Ele vai pegar esses diálogos, ele vai pegar essa dialética que a gente conversou e vai se inspirar, né, na imagem do parto, né, de trazer à luz uma criança. O filósofo seria o parteiro das ideias, né? Ele deveria não impor, não criar, fabricar ideias e colocar numa vitrine para os outros usarem ou para colocar na cabeça de cada um, convencendo as pessoas de que aquela ideia era melhor, a mais elaborada, a mais incrível e tudo mais. Sócrates era contrário. Isso também é muito interessante para todo o processo de filosofia, de reflexão. Que é, bom, há algo no seu interlocutor que ele precisa elaborar, é ele que precisa botar para fora, ele precisa gerar, né? E o filósofo, ele ajuda nesse pato fazendo as perguntas corretas, né? Ele ajuda o interlocutor a entender, sacar que ele não sabe do que está falando, ele precisa ir se movimentar em direção à verdade. Ele precisa trazer à luz a verdade, trazer à luz as ideias verdadeiras, não é? E da onde tira o Sócrates essa imagem? Da sua mãe, né? O Sócrates era um filho de uma parteira e ele sempre admirado ali com essa função, né? Em que a mãe é muito importante, sem a mãe não tem parteira, mas que sem a parteira
a gente não consegue também ajudar a mãe a fazer a fazer esse nascimento, né? Trazer à luz essas ideias. Voltando aqui, pessoal, dei uma pequena pausa, um pequeno corte, tocaram a campainha. Acho que vocês ouviram aí, né? Mas retomando, a gente tem essa ideia da maiêutica, né? Que é uma palavra que vem do grego ali, que representava esse método socrático, que, segundo Sócrates, era inspirado na sua mãe, que trazia à luz as ideias, que a sua mãe trazia à luz as crianças, e o Sócrates trazia à luz as ideias, não é? Então, deixa eu só diminuir aqui a minha carinha. Pronto. Então, a posição radical do Sócrates, né, resumindo, fez ser reconhecido como o modelo ideal do filósofo, né, que se permite questionar tudo para conhecer a verdade. E quando eu falei da morte, né, do Sócrates, Sócrates foi acusado pelo poder grego da época, pelo poder de Atenas, de corromper a juventude contra a religião oficial, né, contra a mitologia grega, porque Sócrates estava questionando tudo e não passava batido também as narrativas e as crenças que eram construídas na época com a religião ou sem a religião, né? Não era questão de religiosidade ali. Sócrates era religioso na época, era devoto lá, se a gente pode dizer, usar essa palavra, né? Acho que não, é meio anacrônico, mas ele era um seguidor de Apolo, quer dizer, ele vai ao templo, né? Ele pergunta ao oráculo. Na própria morte dele, ele pede para que os seus discípulos paguem um galo, uma galinha em sacrifício ao Deus que ele ficou devendo. Então, o Sócrates não estava questionando a religião, ele estava questionando o fato de se ter crenças blindadas de questionamento, né? Crenças que não pudessem ser questionadas. Ele não acreditava nisso. Então, o fato dele ser um questionador radical também o fez pensar uma filosofia como um modo de vida, uma filosofia que não só buscasse uma verdade para saber e para aplicar isso em algum lugar, mas que essa verdade guiasse as próprias pessoas em direção a uma vida melhor, né? Então, para o Sócrates, falar, né, pensar, falar e agir tinha o mesmo peso. Então você não poderia falar uma coisa e agir de outra forma, né? Você não poderia dizer que você estava em busca da verdade e abrir mão da verdade para se beneficiar, por exemplo, né? E é o que acontece na morte dele. Ele é acusado injustamente e é oferecido a ele o exílio, né? Ele poderia sair de Atenas, nunca mais voltar e ele estaria vivo, se manteria vivo, né? Ele recusa, né? Os discípulos pedem, Sócrates, reconsidera, né? Você vai ser morto, talvez é melhor você vivo do que morto. E o Sócrates diz, não, é a vida que eu levei, as ideias que eu defendo não são ideias falsas, elas são verdade, né? Eu acredito nelas, elas que me levaram a agir como eu agi. E se eu fizer qualquer tipo de acordo com as pessoas que me acusam injustamente, eu estaria ferindo todo o meu pensamento, né? Toda a minha reflexão, toda a minha filosofia, toda a minha verdade, né? Então o Sócrates ele aceita, né, a pena capital, a morte, que ele é condenado, e
toma, né, o veneno, a cicuta, e entra aí para a história, até por conta muito por conta também desse ato final, que realmente se alinha a toda a filosofia que ele desenvolveu, né? Então esse modelo ideal do filósofo poxa, o filósofo é aquela pessoa que reflete, que pensa, que diz as coisas sobre o mundo, mas que também ele tem que agir dessa maneira, né? Ele não pode se contradizer às coisas que ele está defendendo, que ele está pensando, né? E o Sócrates então entra aí para a história da filosofia ocidental e para a história da filosofia mundial de uma forma muito marcante, né? Realmente uma história que nos traz bastante elementos para refletir sobre o que é a própria filosofia, sobre se a filosofia realmente tem a sua característica de ligação com a verdade, ou se ela é apenas um discurso, uma boa argumentação, que depende do ponto de vista, né? Se há uma verdade única para todos nós, uma verdade objetiva, se não, se é uma verdade histórica, se é uma verdade intersubjetiva, enfim. A própria vida do Sócrates nos coloca essa questão, né? Por isso ele é um filósofo incontornável. Então, no Ocidente, realmente ele é considerado o pai ali da filosofia. E aí a gente pode questionar também esse termo, né? O pai, porque o pai e não a mãe, já que o próprio Sócrates usa a figura do parto, né? Enfim, questões de gênero, questões de uma cultura ocidental, patriarcal, do qual o próprio Sócrates também fez parte, né? Que foi a Grécia Antiga. É isso por hoje. Eu acho que a gente espero ter dado conta do nosso Sócrates, pelo menos nesse formato, né, mais curto. Tem muitas outras coisas que a gente poderia conversar sobre ele, mas eu acho que vocês, a partir desses momentos aqui, desses tópicos, conseguem se aprofundar em outros materiais, tá? Indico aí, eu acho que agora a gente vai ficar só no YouTube, né? Não sei se a gente vai continuar usando o Moodle, mas para quem chegou até aqui, eu indico o livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, que tem um fundamento muito legal da filosofia antiga grega, desses filósofos que a gente está falando, os pré-socráticos, agora o Sócrates, e nas próximas aulas a gente vai continuar vendo a filosofia antiga e, enfim, para os nossos propósitos, terminar com ela, que é o Platão e depois o Aristóteles, ok? E a gente vai acelerar, pular lá para a modernidade, porque também é um período muito pedido, né, nessas provas. A gente vai ver o Descartes, o Kant, Hume, enfim, Spinoza e etc, etc. Bom, não vou adiantar muito mais. É isso por enquanto. Até a próxima.